Escola Bíblica Dominical, Conhecendo o Antigo Testamento. Hoje nós estaremos estudando dois livros, o livro de Juízes e de Ruth, porque um está relacionado com o outro. Juízes e Ruth são dois livros muito interessantes. O primeiro oferece o pano de fundo para entender o segundo, embora não mencione um ao outro. Ao ler Juízes, nós veremos fascinados como Deus usou pessoas tão limitadas em sua época, em época que estava mergulhada em total desarmonia e desobediência, para poder libertar o povo e para poder representá-lo diante das nações. Ao estudar Ruth, você verá o amor redentor de Deus, representado através das relações humanas. Uma visão panorâmica dos dois. Nenhum dos autores são conhecidos, nem de Juízes, nem de Ruth. A história de Ruth acontece dentro do período de Juízes, que vai de 1375 a 1050, cerca de 300 anos, praticamente, do período de Juízes. O local de Juízes é na Palestina, a terra que foi conquistada. A história de Ruth acontece entre Moabe e a Palestina. O versículo-chave de cada um, Juízes 17, versículo 6, diz que naqueles dias não havia em Israel rei. Então cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. E o texto-chave de Ruth está em Ruth capítulo 4, versículo 14. Então disseram as mulheres a Noemi: Bendito seja o Senhor que não te deixou hoje sem remidor. Torna-te o teu nome afamado entre Israel. A palavra-chave dentro do livro de Juízes é inconstância, e em Ruth é a redenção. O esboço. Juízes é um livro dividido em 3 partes, que tem o começo, o corpo e a conclusão. No capítulo 1 até o capítulo 3, há uma revisão final ali de Josué, de Caleb, dos filhos de Israel, fazendo uma contextualização da entrada na Terra Prometida, do início da divisão das terras e das palavras finais de Josué. Capítulo 4 e 16 mostra um período posterior a isso, quando toda aquela geração que invadiu a Terra Prometida, de Josué, daqueles líderes, Caleb e os filhos de Israel, haviam morrido e começou uma nova geração. Só que essa nova geração não conhecia os feitos do Senhor e eles constantemente erraram. Então o ciclo pode ser, esse ciclo de quedas e levantar e quedas, pode ser descrito em 4 palavras aqui que começam coincidentemente com D. Depravação, disciplina do Senhor, desespero do povo e desafogo, que é a libertação do Senhor. Nos capítulos 17 ao 21, nós vemos histórias que vão acontecer, que vão servir como pano de fundo para entender o aparecimento da monarquia, os primeiros reis de Israel. Ruth é um livro dividido em 4 partes, 4 capítulos, e ele apresenta representando a história da redenção, como Cristo nos alcançou. Assim também acontece ilustrado através desta história. Capítulo 1 fala sobre a conversão de Ruth, que era estrangeira, junto com a sogra para Israel, para morar na Terra Prometida. E aí é o contexto do resgate. Alguém que não conhecia Deus, que adorava outros deuses e que se aproxima do Senhor. No capítulo 2 fala sobre o companheirismo entre elas e sobre o conhecimento do termo do que era necessário para resgatar a herança que eles perderam, a família de Noemi, porque os filhos dela morreram, o marido morreu, não tinha herdeiros e ela só tinha uma nora e ela era estrangeira. E precisava haver alguém que tomasse o lugar daqueles que morreram, daqueles que estavam sem o direito da herança, para que eles pudessem resgatar esse direito. E essa pessoa que vai aparecer é Boaz. Aparece um compromisso no capítulo 3, entre ela e a sogra, e o compromisso do resgatador, que é Boaz, de dizer: eu assumo a responsabilidade sobre essa família e eu vou resgatar a herança dessa família. E isso acontece através do casamento, que é a consumação desse resgate.
que simboliza aquilo que Cristo fez por nós na cruz e que tomou nós do meio do mundo para ser noiva do Cordeiro, e nos purificou, e nos aceitou, e nos deu o resgate das nossas falhas e do nosso pecado. Cada um dos livros numa única sentença. Em Juízes, podemos dizer que o povo passa 3 séculos da sua história sem ter uma história boa para contar. Foi um período marcado por inconstâncias e opressão, mas sempre contando com a intervenção divina por meio de juízes. E em Ruth, nós podemos dizer que Boaz resolveu cumprir voluntariamente o seu papel de parente resgatador para com Ruth, tipificando assim a atitude de Cristo para conosco. Quais os contrastes, as diferenças que existem entre esses 2 livros? Os 2 livros são livros históricos, no entanto, o livro de Ruth também pode ser classificado como um livro romântico, na maneira de ser escrito. No gênero literário, um tem a narrativa histórica e o outro como um conto hebraico, como uma poesia, um poema. A ênfase teológica, nós temos em Juízes a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus, e em Ruth o plano de Deus para redimir o seu povo. E o contraste entre os 2 é que Israel abandonou o Senhor em troca dos ídolos estrangeiros. E aqui em Ruth nós vemos uma estrangeira abandonando os ídolos em troca da sua fé no Senhor. Alguns outros destaques desse ciclo vicioso que nós vemos no livro, dessas 4 palavras que mostram muito bem esse ciclo. A parte central do livro de Juízes é composta desses ciclos. Eu já vou explicar isso. Significa uma história que se repete com os mesmos elementos. Primeiro vem a depravação, o povo pecava, desobedecia o Senhor, e aí então o Senhor levantava opressores para disciplinar o povo, para fazer uma correção aplicada por ele, para que o povo voltasse o coração ao Senhor. Aí o povo entrava em desespero, reagia, chorava, clamava ao Senhor, pedia por libertação, e o Senhor então preparava um libertador, chamado juiz, ia libertar o povo, e durante um tempo o povo ia seguir o direcionamento dessa pessoa. Mas aí passava um tempo, eles voltavam de novo à depravação. Aí Deus voltava na disciplina. Aí eles desesperados pediam perdão. Aí o Senhor mandava um juiz. Passava uma geração, caiu de novo na depravação. E assim ia interminavelmente durante 3 séculos. Nós podemos ver dentro do livro de Juízes esse ciclo que está sendo explicado. Depois do desafogo, o povo voltava à depravação, do pecado, recomeçando o ciclo, que só vai terminar quando chegar o juizado de Samuel, com a escolha do primeiro rei de Israel. Alguns destaques dentro do livro. Vamos falar dos principais juízes. O primeiro deles foi Otoniel. Otoniel era o irmão mais novo de Calebe. Ele libertou Israel da opressão do rei da Mesopotâmia, que durou 8 anos. Aí o povo ficou feliz e parou de adorar ídolos, e aí ficaram seguindo ao Senhor novamente por alguns anos, mas depois caíram novamente em depravação, voltaram a adorar outros deuses. Aí Deus permitiu que outros inimigos viessem contra Israel. Então o pessoal começou a chorar, pedir perdão ao Senhor, e Deus levantou um outro libertador. Ele é chamado de Eude, o canhoto. Ele libertou Israel da opressão de Eglon, rei dos Moabitas, que durou 18 anos. Por que ele faz questão de dizer que é canhoto? Para nós não tem diferença. Ser destro ou ser canhoto não tem diferença alguma. Mas era uma questão cultural. A gente percebe até pela Bíblia, fala que o Senhor vai separar os bodes das ovelhas, um à sua direita e outro à sua esquerda. Na mentalidade daquele período, ser canhoto era uma desvantagem. Ser canhoto não era uma boa qualificação para alguém, não era um bom currículo. Mas ainda assim Deus escolhe alguém que aos olhos de todos não estava apto para ser o juiz e para ser o libertador de Israel, para mostrar que a força vem do Senhor e não do homem. Depois disso o povo torna a pecar novamente.
E aí Deus permitiu que viessem os inimigos, atacassem aquele povo, os filisteus atacassem aquele povo, e eles pedissem por libertador, e Deus envia um homem chamado Sangar, o gentio. Ele era estrangeiro, ele não fazia parte do povo de Deus, mas ele se converteu ao Deus de Israel e foi usado pelo Deus de Israel para ferir os filisteus com o seu ferrão, com uma vara de cutucar bois. E ele lutou contra 600 homens e assim também trouxe libertação. O povo peca de novo. Aí Deus chama uma profetisa chamada Débora e vai até Baraque e manda Baraque ir libertar o povo da opressão do rei Jabim de Canaã, que foi durante 20 anos opressor de Israel. Voltou a oprimir Israel por causa do pecado deles. O Baraque disse: eu vou, mas só se você for comigo. Então Débora responde para ele: então você vai e vai ser vitorioso, mas a vitória não vai ser sua, a medalha de honra não vai ser sua, o destaque não vai ser seu, porque você não creu no Senhor. Uma mulher vai receber essa honra. E aconteceu que Jael foi quem matou o herói deles, o Sísera, o herói dos cananeus, e a ela foi dada essa honra de vencer a guerra, e Débora se torna então juíza em Israel. Passou um tempo, vem Gideão, o outro líder, que era um homem tímido, entrou para a história como um juiz medroso, mas Deus lhe ensinou que não é através da nossa força que vem a vitória. Ele libertou Israel de 7 anos de opressão dos midianitas, com apenas 300 homens. Inicialmente ele tinha 32 mil homens para segui-lo, mas Deus separou e deixou apenas 300 valentes para estar ao seu lado, para mostrar que não é pela força do homem, mas pela fé, pela coragem, pela determinação e com a ajuda de Deus que nós vencemos as grandes batalhas na nossa vida. Depois temos a história de Jefté. É muito enigmático. Jefté foi um homem também que não tinha muitas qualificações, aparentemente. Ele era filho de uma prostituta, foi rejeitado pela família, mas por fim foi escolhido por Deus para ser libertador dos moabitas. Deus escolheu e disse: vai, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas ele foi tolo e fez um voto ao Senhor desnecessário e tolo. E ele diz ao Senhor: Senhor, se o Senhor me entregar os moabitas nas mãos, qualquer pessoa que sair da minha porta, quando eu voltar, eu vou consagrar essa pessoa ao Senhor e vou queimá-la em holocausto. E imagina o que aconteceu. Ele volta vitorioso e a primeira pessoa que sai da sua casa com tanta alegria foi a sua filha amada. Ele teve que cumprir a promessa. E o último dos juízes que eu quero citar é Sansão. Ele é muito enigmático, ele não libertou coisa alguma. Ele é lembrado mais pelas suas falhas do que pelos seus acertos. Os episódios narrados aqui cobrem um período de 20 anos, tendo os filisteus como a maior ameaça. Mas a liderança dele não livrou Israel da opressão dos filisteus. Isso só veio acontecer no período do rei Davi. Sansão representa bem uma geração apostatada, separada de Deus, onde a lei era desprezada e cada um fazia aquilo que queria. Aí no livro de Ruth, livro lindo, Amor e Resgate. O livro de Ruth é a história de uma gentia, uma estrangeira, uma moabita, que foi escolhida por Deus para ser avó do rei mais importante na história de Israel. A doutrina da redenção é ilustrada no livro por meio de um relacionamento entre ela e Boaz. A lei do levirato foi uma lei criada por Deus para impedir que o nome de determinada família desaparecesse. Ela está registrada em Deuteronômio 25, de 5 a 10, onde uma família, no caso de Noemi, tinha perdido as terras e ela perderia a linhagem da família porque não tinha herdeiros. Então alguém de fora tinha direito de tomar aquela esposa ou aquelas terras e pagar o preço do resgate para que o nome da família continuasse, o nome daquela linhagem continuasse na árvore da genealogia das tribos de Israel. E Juízes para os nossos dias. Juízes, cada um fazia o que queria aos seus próprios olhos, o que achava que era certo.
Hoje é assim também, o relativismo, tendência de aceitar tudo, qualquer posição, como se existisse um monte de verdades. Em Juízes nós vemos Sansão, o sonsão. Ele era sonso, ele era edomista, ele era vaidoso, ele era voltado para os desejos carnais, há uma ênfase no prazer sem se importar com a ética nos dias de hoje, como aconteceu com ele. No caso de Mica e seu sacerdote, uma das histórias que tem lá em Juízes, onde as pessoas, o cara pegou um sacerdote para a casa dele. Os sacerdotes eram para ser para uma tribo inteira, para a nação inteira, mas teve uma pessoa que contratou um para ser só da sua casa. O individualismo igual existe hoje. Cada um quer controlar as coisas da sua maneira, quer fazer as coisas, quer até fazer a igreja da sua maneira, quer pensar, não, eu vou ser crente, mas é do meu jeito, não é do jeito da Bíblia, não é do jeito da história do cristianismo, eu vou fazer da minha maneira. Muito parecido com o período nosso. E agora um paralelo no livro de Ruth. Jesus é como Boaz e Ruth como os homens de hoje. A Ruth estava perdida, ela não conhecia, ela era idólatra. Nós também estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. No caso de Ruth, Boaz vem como um resgatador, que cumpre todas as características. Ele era o parente mais próximo, ele tinha direito de herança, ele tinha direito sobre aquelas terras, mas em vez de ficar para ele, ele pensou no bem da família. Jesus cumpriu esse requisito para nos resgatar. Ele é puro, perfeito, não tem pecado algum, é digno de todas as coisas, mas ainda assim ele deu a vida dele por nós. Boaz se entregou voluntariamente para resgatar Ruth e Jesus se entregou voluntariamente para nos resgatar. Como nós podemos concluir? É muito interessante ler o livro de Juízes, Ruth juntos. As últimas duas histórias de Juízes e do livro de Ruth formam uma trilogia que destaca as qualidades da tribo de Judá e critica a tribo de Benjamim. Os escritos bíblicos já preparavam o terreno para que Israel se lembrasse da promessa de um rei que deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul era da tribo de Benjamim e Davi de Judá. Eu espero que esse conhecimento das coisas que aconteceram no passado sirva como motivação para nós, para as nossas vidas, de gratidão de um lado pelo aquilo que Cristo fez por nós e também de um alerta para não cometermos os mesmos erros que Israel no passado e ensinarmos os nossos filhos a serem tementes ao Senhor, para que não aconteça que uma próxima geração se levante que não conheça o Senhor e tenha que passar por sufoco para poder voltar aos caminhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida.